Já que o senhor mencionou a Igreja Reformada e tudo, uma dúvida que, inclusive, foi levantada há pouco tempo, não muito, pouco tempo atrás, por uma publicação da Editora Vida, a respeito do calvinismo extremado. Uhum. Né? Então, eu queria que o senhor é talvez o maior especialista em calvinismo aqui no Brasil, pelo menos dos que eu conheço. Né? O senhor, doutor Heber, meu ilustre xará, né? Uhum. Meu ilustre, ele é ilustre. O Sínodo de Dort, que tem aqueles famosos 5 pontos que o senhor vai falar, porque com certeza, se eu for falar, eu vou errar. O Sínodo de Dort é equivalente ao calvinismo extremado? Eu acho que não. O Sínodo de Dort foi, na verdade, uma reação a um grupo chamado Remonstrantes, que eram discípulos de Jacobus Arminius, que era um professor de teologia na Holanda. O Arminius, ele mesmo nunca publicou nada nessa linha. Foram os alunos dele que tomaram as anotações de sala de aula e publicaram material e apresentaram ao Sínodo da Igreja Reformada da Holanda numa remonstrância, quer dizer, um pedido de consideração. O que eles queriam é que a Igreja Reformada da Holanda revisse a sua soteriologia, que é a doutrina da salvação, e que era calvinista. Então, eles argumentaram, em cima dos ensinos de Armínio, exatamente os pontos. Primeiro, que a predestinação ela é condicional, na verdade, começando pelo primeiro, que o pecado do homem o afeta de fato, mas não o impede, não tolhe o seu livre-arbítrio. O homem é livre para escolher entre o bem e o mal, apesar de pecador. A predestinação é baseada na presciência. Deus viu quem ia usar esse livre-arbítrio e aí predestinou para a salvação. Cristo morreu por todos, para dar oportunidade àqueles que haveriam de escolher a salvação. O Espírito Santo pode ser resistido. A graça não é irresistível. Uma pessoa pode se recusar. Deus pode querer salvar alguém e essa pessoa pode dizer que não quer ser salva e vai prevalecer a vontade do homem. E por isso, o último ponto, que o homem pode perder a salvação. Da mesma forma que ele tem livre-arbítrio para dizer eu quero, ele pode também dizer não quero mais e perder. Então, esse é o arminianismo. Esse é o arminianismo. Então, esse último ponto, inclusive, parece que não era defendido por Armínio. Mas os remonstrantes, os discípulos dele é que incluíram esse último ponto. Né? E eles apresentaram essa proposta ao Sínodo de Dort, que se reuniu durante bastante tempo, teólogos capacitados discutiram e responderam esses pontos. Então, a resposta é o que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, que é, primeiro, a depravação é total. O pecado atingiu a gente de tal maneira que o homem, ele não é mais livre para escolher, ele é sempre inclinado para o mal. Portanto, não se pode falar de um arbítrio que seja livre, porque é inclinado para o mal. Logo, a predestinação não pode ser na base da presciência, porque se Deus for deixar para ver quem vai escolher, ninguém vai. O homem é contra Deus. Então, a predestinação não é baseada na presciência, mas na soberana vontade de Deus, que nos é misteriosa. Terceiro, Cristo morreu por todos, no sentido de que há poder no sangue dele para salvar todo pecador, mas eficazmente ele morre pelos eleitos, por aqueles que vão crer. Deus, no tempo certo, chama irresistivelmente os eleitos pela pregação da palavra ou quem quer que outro método que ele queira, e porque a salvação, então, do começo ao fim é obra de Deus, o homem não pode perdê-la, porque Deus teria que mudar o seu propósito. Então, isso foi erroneamente chamado os 5 pontos do calvinismo. Eu vou dizer porque é erroneamente chamado. Porque dá a impressão que o calvinismo é só isso. E dá a impressão que foi Calvino que escreveu isso aí. Não foi. Foram discípulos de Calvino. Calvino já tinha morrido. Fazia 100 e poucos anos, né? Então, foram discípulos de Calvino e que tocaram apenas numa área. O calvinismo é muito mais amplo. Ele envolve uma visão de mundo, uma cosmovisão. Ele entra em áreas muito além da questão da soteriologia. É, na verdade, uma visão completa de realidade, uma forma de enxergar a realidade que vai além apenas desses 5 pontos que se referem à soteriologia. O calvinismo extremado é o pessoal, eu diria, é o pessoal que acha que fora do calvinismo não há salvação. Eu, por exemplo, eu não tenho dificuldade em considerar os arminianos como irmãos em Cristo. Acho que eles estão equivocados. Porque na hora que eles se ajoelham para dizer a Deus, para orar, eles vão dizer assim, Deus, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Mas peraí, foi Deus que lhe salvou ou foi você, quando você decidiu o que você queria? Então, para mim, de joelhos, o calvinista e o arminiano não tem diferença.
Ele está diante de Deus, ele sabe que ele foi salvo pela graça. Então, eu considero os arminianos como meus irmãos em Cristo. Mas tem calvinistas que acham que não, fora do calvinismo não tem salvação. Isso aí eu considero o hipercalvinismo, calvinismo exagerado, exacerbado. Eu não penso que esse era o pensamento de João Calvino. Isso é uma extrapolação indevida, inclusive. Então, já que a gente está nesse assunto, indo um pouquinho além, a dupla predestinação foi ensinada por Calvino ou não? Essa é uma questão que os calvinistas se perguntam até hoje. Porque quando você lê as Institutas de Calvino e quando você lê os comentários de Calvino, tem hora que Calvino parece dizer que Deus predestinou tanto para a salvação quanto para a condenação. E tem hora que Calvino parece dizer que a predestinação ela é para a salvação, não haveria necessidade de Deus predestinar para a condenação, porque o homem, pelos seus pecados, já está perdido. Então a predestinação seria apenas para a salvação. Então os herdeiros de Calvino brigam entre si para saber qual deles, qual grupo está correto. O pessoal que a gente chama de supralapsarianos e o pessoal que se denomina infralapsariano. O infralapsariano, se o latim aqui não me foge, é o que diz que a predestinação ela é feita depois da queda, na sequência lógica na mente de Deus. E o supra, que foi feito antes. O supra é o da dupla predestinação e o infra é o que acha que a predestinação é somente para a salvação, não haver necessidade, já que o homem está perdido, da predestinação para o inferno. Eu, pessoalmente, sou dessa última posição. Eu creio que a eleição é para a salvação. Deus, quando decidiu eleger, ele fez isso contemplando a humanidade perdida. Não havia necessidade de predestinar para a condenação. O homem vai para o inferno por sua responsabilidade. E se ele é salvo, é pela graça de Deus.